Esse é o podcast da Junqueira Consultoria e o meu nome é Rafael. A gente está na quinta parte do nosso podcast sobre a série de táticas de vídeo. E se você caiu de paraquedas nesse último podcast, eu recomendo você ouvir cada podcast que eu lancei, tá? Todas as partes estão disponíveis no site, no canal, e estão no playlist podcast. Eu só vou enumerar os nomes dos podcasts só para a gente ter um raciocínio para esse último, que a gente vai falar sobre oratória. O primeiro podcast eu falei sobre ler script de suas falas, ou seja, a fala está escrita e você só está lendo, ou você improvisar todas as suas falas. Você não está lendo nada, você está tirando as falas da sua cabeça e falando sobre o assunto que você combinou de falar. O segundo eu falei sobre a necessidade de ter um roteiro no vídeo. O que você precisa para o vídeo rodar, o que você vai falar no vídeo, como que você vai organizar as suas ideias e como é que de fato o vídeo vai ser finalizado e distribuído. A terceira parte eu falei sobre ser claro na mensagem. E como é que você pode fazer isso, né? Como você pode tirar a prova real durante a sua gravação? Como é que você pode ser claro? Né? Tem algumas táticazinhas que a gente pode utilizar no dia a dia, que às vezes nós mesmos somos suspeitos de falar que a clareza do nosso vídeo foi a melhor do mundo. Mas quando a gente ouve esse vídeo alguns dias depois, a gente percebe que tem algumas coisas que a gente falou em redundância ou falou que não tinha sentido nenhum. Muitas vezes a gente coloca termos, expressões que a gente até usa no dia a dia, que às vezes não caiu bem. Aí você pode, talvez, regravar ou editar. Só que no próximo podcast, que foi o quarto, eu falo sobre edição, que ele não é para corrigir vídeos. Se o vídeo tá mal, você não vai corrigir ele com uma edição. E ele tem todo um problema quando isso acontece. Então a edição é para você aperfeiçoar a narrativa do vídeo que você já fez e ele já está ideal até para ser lançado sem edição. Ok? E esse nosso último agora é sobre criar uma oratória. Quando a gente faz oratória, a gente pensa em comunicação. Toda a comunicação que a gente faz, ela tem que ser fluida. Pode ser até chamado de líquida. Líquida quer dizer que ela é tão, maleável, que você fala e a pessoa, o seu espectador está ouvindo aquilo e ela fica hipnotizada pela forma que você fala. Não é possível criar uma comunicação com tonalidade, com emoção, com impacto, quando você está lendo alguma coisa, que é o caso do primeiro podcast. Quando você está lendo um script, você está simplesmente lendo alguma coisa, você está lendo. Você só vai praticamente ler o que está escrito. E no livro, por exemplo, se você ler uma passagem, um parágrafo, ele não está dizendo assim, agora depois dessa palavra, coloca emoção. Tá? Que a gente fala em roteiro chamado de rúbrica. Rúbrica é uma sugestão que você dá para a pessoa para ela poder dar aquela emoção. Não, agora, nesse momento, você tem que fazer isso aqui de forma intensiva. Não existe isso no livro. Você tem que entender a comunicação na linguagem, em que momento tem a potencialidade de você falar aquilo. E aí você pode pensar assim, mas se aparecer um ponto de exclamação, ou interrogação, ou reticências, eu posso seguir essa orientação. Também, mas também não. Por quê? É aí que vem você se tornar mestre na comunicação. Muitas vezes você pode pegar uma frase que você viu que a maior importância dela não estava no final da frase, onde tem um ponto de interrogação ou ponto de exclamação, mas no meio dela. Né? O perigo de imediato. Imediato é a última parte. Então, o perigo de imediato. Você vai ver que eu dei ênfase no perigo. O maior domínio da comunicação no vídeo é você saber transmitir a mensagem com emoção. Para isso, eu diria que o primeiro podcast vai dar uma pista. Qual seria a resposta? É melhor usar script ou você improvisar suas falas? Né? Porque nesse momento que vocês estão assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, eu não estou lendo nada. Eu estou apenas improvisando, cada palavra minha, passando para vocês as informações necessárias. E é tão importante saber improvisar, como saber comunicar, como saber transmitir a mensagem. Parece tudo confuso, mas se você assistir cada podcast que eu lancei dessa série de vídeos, vai ficar mais tranquilo ou tranquila para fazer seu vídeo. Esse foi o podcast da Junqueira Consultoria e o meu nome é Rafael. Até a próxima, pessoal!